Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Olá a todos. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e meu colega e amigo Harry Beger tem uma nova entrevista, desta vez com o analista e comentarista sírio Kevork Almassian, sobre o que está acontecendo atualmente na Síria. Como fiz antes, vou mostrar os primeiros 10 minutos como uma prévia. Se você estiver interessado em toda a discussão, vá até o canal do próprio Harry, No Tribe. O link estará na descrição abaixo. Dê uma olhada no conteúdo completo. Aqui está. Kevork Almassian é um analista político da Síria que previu, anos atrás, que o apoio dos Estados-membros a grupos terroristas como a Frente al-Nusra levaria à substituição do presidente sírio Bashar al-Assad por grupos extremistas violentos. Mesmo tendo sido comprovado que ele estava certo, já que se opôs àquela guerra, ele foi rapidamente punido. Foi deportado da Alemanha, que havia lhe concedido asilo como refugiado sírio, porque expressou opiniões supostamente erradas sobre a Síria. O governo alemão fez uma exceção especial às suas leis de refugiados para expulsá-lo do país por sua heresia contra as narrativas de mudança de regime promovidas pela CIA e pela OTAN. Conversamos sobre o que aconteceu com a Síria desde a tomada de poder por Jolani. Quem é o responsável e por que tão poucas organizações de direitos humanos parecem se importar com isso? Os Estados Unidos, na semana passada, removeram o ex-terrorista da Al-Qaeda e atual presidente da Síria, Abu Muhammad al-Jolani, da lista de terroristas estrangeiros. Isso ocorre 7 meses após Jolani e suas milícias derrubarem o governo Assad, algo que foi celebrado em todo o Ocidente como uma vitória para a democracia. E tenho certeza de que há alguns na Síria que se sentem assim. Muitos não, especialmente os alauítas, que temem por sua segurança, devido aos massacres contínuos perpetrados pelas que agora são as próprias milícias do governo sírio, leais ao presidente Jolani. Quero falar mais tarde sobre como chegamos a esse ponto, para discutir a chamada Guerra Civil Síria, que já dura 14 anos. Mas qual foi sua reação inicial à decisão de governos ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, de remover a designação de terrorista de Jolani e reconhecer seu governo, formado por ex-membros da Al-Qaeda? Pessoalmente, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Não fiquei chocado. Não fiquei surpreso porque acompanho a guerra na Síria desde o seu início em 2011 e li os documentos vazados de autoridades americanas e como elas viam e percebiam a guerra síria. Vou te dar alguns exemplos. Em 2012, a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos preparou um relatório com sua avaliação do conflito no país, que em 2012 já era uma guerra aberta. Era uma insurgência e havia vários lados lutando contra o governo sírio, ou o antigo governo sírio. A avaliação da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos era de que a força motriz por trás da insurgência contra Assad eram a Irmandade Muçulmana, jihadistas Takfiri e os grupos da Al-Qaeda no Iraque. Sabendo dessa informação, Barack Obama assinou a operação secreta da CIA na Síria, chamada Timber Sycamore, com o objetivo de armar e treinar esses grupos radicais na Síria. Agora, era uma operação secreta, era confidencial, porque, em paralelo, eles tinham um programa público de treinamento conduzido pelo Pentágono, e o Pentágono dizia: estamos armando os rebeldes moderados. Então eles precisavam de outro programa paralelo, um secreto, através do qual poderiam e iriam fornecer armas, munição e treinamento para os grupos mais radicais do país. Então, por causa desse apoio militar dos Estados Unidos, que ocorreu por meio de 2 salas de operações militares na Turquia e na Jordânia. Na Turquia era chamada de MOM e na Jordânia de MOC. Essas salas de operações militares eram compostas por sauditas, cataris, turcos, jordanianos, americanos e britânicos. Assim, eles canalizaram todas essas armas para dentro do país e elas acabaram, em sua maioria, nas mãos da Frente al-Nusra. A Frente al-Nusra é uma franquia da Al-Qaeda liderada por Jolani.
Jolani foi posteriormente descrito como um potencial aliado dos Estados Unidos por ninguém menos que Jake Sullivan, porque Jake Sullivan enviou um e-mail para sua ex-chefe Hillary Clinton, dizendo basicamente, e cito, "A Al-Qaeda está do nosso lado na Síria." Mais tarde, em 2014 e 2015, quando o exército de Jolani ocupou as fronteiras entre a Síria e as colinas de Golã ocupadas, que agora estão sob ocupação de Israel, as forças israelenses não dispararam um único tiro contra o exército de Jolani. Pelo contrário, realizaram centenas de ataques aéreos contra posições do exército sírio, mas nenhum contra o exército de Jolani. Do mesmo lado, os israelenses também receberam essas forças da Al-Qaeda nos hospitais de campanha das colinas de Golã, deram-lhes tratamento médico, apoio logístico, armas leves e dinheiro. E essas são palavras da ONU, essas são palavras da imprensa israelense. Não estou trazendo nenhuma análise pessoal sobre esse lado. Então temos esses dois documentos secretos de 2012. Temos Jolani ocupando as fronteiras com as colinas de Golã e recebendo apoio israelense. Em 2021, quando os Estados Unidos começaram a rebatizar a Al-Qaeda como HTS, Hayat Tahrir al-Sham, porque precisavam apresentar Jolani como uma pessoa civilizada que poderia liderar a Síria rumo à democracia, o ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, que serviu tanto sob os democratas quanto sob os republicanos, disse, estou citando, que o exército de Jolani é um ativo para a estratégia dos Estados Unidos na Síria. Portanto, levando tudo isso em consideração e vendo como a guerra de mudança de regime terminou e resultou na ascensão de Jolani ao poder, todos esses indícios nos levam a acreditar que os Estados Unidos, apesar de classificarem Jolani ou sua organização como terrorista, lhe forneceram apoio tangível, consistente e contínuo, não apenas dos Estados Unidos, mas também de seus aliados na região, principalmente o Catar. O Catar foi o maior doador e apoiador financeiro do exército de Jolani. Depois vem a Turquia. Os sauditas não apoiavam muito Jolani, porque tinham outros grupos de procuração, como o Jaish al-Islam, Exército do Islã, e o Ahrar al-Sham. Portanto, os cataris, os americanos e os turcos desempenharam um papel fundamental em levar Jolani ao poder. Agora que ele chegou ao poder, eles não podem normalizá-lo, não podem endossá-lo ou aceitá-lo como um governo legítimo, a menos que removam a recompensa por sua cabeça e também suspendam as sanções contra ele. Agora, a informação mais importante que seu respeitado público deve saber é que as pessoas pensam que Jolani chegou ao poder e depois aceitou os ditames americanos. Mas não é esse o caso. Jolani, antes de chegar ao poder em outubro de 2024, já havia aceitado os ditames americanos. Acho que isso foi no dia 10 ou 20 de outubro de 2024, quando o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman al-Safadi, foi a Damasco. Ele trouxe uma lista de exigências dos americanos, dizendo, olha, os americanos e israelenses mataram Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, que era seu amigo e aliado muito próximo. Isso pode ser uma oportunidade para você fazer sua mudança histórica e se juntar ao campo árabe moderado. E o que é o campo árabe moderado? É a Jordânia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, países árabes que normalizaram relações com Israel, seja de forma tácita ou pública. Eles estão evoluindo sob o guarda-chuva dos objetivos da política externa dos Estados Unidos na região. Então Assad rejeitou essa oferta do lado americano e israelense. E apenas 3 semanas depois, Jolani atacou Alepo. Portanto, isso não é coincidência de forma alguma. Isso é muito importante, porque eles não teriam dado sinal verde para Jolani atacar Alepo e depois avançar para Damasco, a menos que tivessem certeza de que ele já havia assinado e aceitado as exigências americanas. E essas são, primeiro, normalizar relações com Israel, e segundo, encerrar qualquer tipo de os grupos de resistência palestinos, fechá-los os escritórios na Síria, expulsá-los do país e selar as fronteiras com o Hezbollah, o que Jolani fez, todos um bad.
Além disso, isso é muito importante porque, sob o governo de Assad, os palestinos eram iguais aos sírios. Eles podiam receber atendimento médico gratuito e educação gratuita, e eram tratados como sírios no país. Agora Jolani revogou esse status deles, e eles não são mais chamados de palestinos sírios. Agora são chamados de residentes palestinos, o que significa que não são mais considerados iguais aos sírios. E esse também é um dos aspectos importantes, porque Israel quer bloquear qualquer possibilidade futura de os palestinos retornarem ao seu país de origem. Eles estão tentando expulsar mais palestinos da Palestina, especialmente de Gaza, e Jolani está cooperando nesse caso. Por fim, o Hezbollah é um caso muito importante tanto para Jolani quanto para Israel, e eles encontraram um inimigo em comum nisso. Ontem, no domingo, acredito, Jolani estava em Baku e se encontrou com Aliyev. Lá ele também se reuniu com autoridades de segurança israelenses e eles estão coordenando para ver se conseguem realizar um ataque conjunto contra o Líbano, principalmente contra o Hezbollah, nas próximas semanas. Por isso agora há muita discussão e turbulência dentro do próprio Líbano. As pessoas temem que o exército da Al-Qaeda de Jolani basicamente ataque o Líbano. Então não estou surpreso. Minha reação é, sim, eles estavam no barco e conseguiram realizar essa operação de mudança de regime. Agora coroaram-na porque basicamente atuou como um ativo para a United Kingdom.